Pessoal, sejam bem-vindos. É um grande prazer ter vocês aqui conosco, né? A gente está aí nessa iniciativa de levar um pouco mais de conhecimento para a nossa comunidade, né? Fazer com que a gente consiga trocar experiências, fazer com que esse momento que a gente está vivendo, né, seja o melhor, assim, que a gente passe por esse momento, né, o melhor possível, e esse é um dos grandes objetivos que a gente tem em fazer esse tipo de iniciativa, de compartilhar um pouco das coisas que a gente tem feito e que a gente tem trabalhado, né? A gente e passar por ele acreditando na dança, né? Acho que isso é o principal também. Exatamente, assim, aquilo que eu falei lá no vídeo de chamada, que alguns de vocês devem ter visto, né, que assim, da gente se manter trabalhando com dança, né, isso é uma coisa fundamental, tá? Muito obrigado aí, ó, Choquito que tá aí, o Danilo aí, ó, de Fortaleza, queria fazer aqui um agradecimento ao vivo, toda essa organização dessa semana do desafio Professor Nota 10 tem aí um dedo muito forte, uma colaboração imensa do meu querido Dom Danilo. Se vocês querem alguém de conteúdo, de copywriting, né, assim, ele é o cara. Me ajudou pra caramba em montar essa campanha. Vários outros parceiros também, mas ele é um cara que realmente me deu uma luz muito grande. Ó, o Ed, obrigado, bem-vindo aí, ó. Ó o Marcelo, ó o Grangeiro. Bem, não poderia também, né, deixar de agradecer ao imenso, né, assim, a imensa parceria que a gente tem com o Grangeiro, né, todo esse projeto do Professor Nota 10 começou lá no Professor de Dança UAU, tá aí o Grangeiro, muito obrigado pela tua generosidade sempre, meu amigo. Você é um irmão do coração mesmo, né? Mara, Thaís, que tá aí, nossa grande parceira lá de Lajeado, né? Todo mundo aí na área, tá bom? Então vamos começar com os conteúdos, né, pessoal? Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a dança como profissão, né? Pare de sobreviver de dança e viva bem dela vai ser o nosso foco, né? Assim, da gente continuar trabalhando com dança, continuar aí a nossa vida ligada a essa arte que a gente escolheu, a isso que a gente escolheu para nós, que nem sempre não, né? Normalmente não é uma escolha financeira. Normalmente essa escolha tem mais a ver com amor, com paixão, com gosto, do que exatamente com arte, não com negócio. Exatamente. Só que é um negócio, né? A gente precisa sobreviver disso, na verdade, viver bem disso. Sobreviver Exatamente. disso, eu acho que é justamente isso que a gente está tentando trazer, né? E é possível, com certeza é possível. A gente tem uma série de exemplos de pessoas que conseguem isso, mas nem sempre a gente está alinhado com as práticas e os pensamentos que a gente precisa para conquistar os resultados que a gente merece. Eu até falo pra caramba, porque o povo que trabalha é esse povo da dança, né? A gente não tem muito hora, não tem lugar, as pessoas acabam confundindo um pouco esse prazer que a gente tem de lidar com o que a gente gosta com algo simples. Sim, é muito prazeroso e que bom, né, que todo mundo pudesse trabalhar com o que tem prazer, né? Não tem aquele ditado que diz, né, que se eu arrumar uma coisa que eu tenha prazer, né, no trabalho, eu nunca vou estar trabalhando? Então é mais ou menos isso que a gente vai falar, tá certo? Então deixa eu só aqui fazer as arrumações que são necessárias, né? Seguindo, vamos fazer umas combinações, pessoal, tá? Minha mãe falava e eu acredito, o combinado nunca sai caro, né? Minha mãe falou assim: se combinou, o negócio está feito. Eu quero assim, está fazendo ao mesmo tempo esse processo pelo Instagram e pelo Zoom também. A galera do Zoom, né, que está lá, que está no bate-papo, que tem essa oportunidade de conversar conosco, eu quero que vocês botem aí para mim, por favor, assim, ó, o combinado nunca sai caro. Escreve aí para mim, né? A galera do Instagram também pode escrever. Chega um pouquinho mais tarde aqui para nós, mas chega, tá? Então, assim, combinado nunca sai caro. Primeira coisa que a gente quer falar, que não existe mágica no processo. É possível? É, mas a gente não vai passar aqui uma fórmula mágica para que a gente tenha uma relação com dança tranquila, que a gente ganhe muito dinheiro, que as coisas vão super bem. Não, né? Exatamente. A gente acredita que o quê? Ok, buscaremos resultados e teremos, mas será consequência do nosso trabalho. Vai rolar, mas a gente vai ter que trabalhar para isso acontecer.
Então, essa é a nossa primeira combinação. Não tem mágica no processo, a gente não vai trazer uma fórmula mágica para vocês. Mas a gente vai falar de coisas que são bem práticas e muito úteis, né? Então, seguindo, outra coisa. O resultado vem... Do trabalho. Né, Carol? Sim, meu amor. O resultado vem por causa do trabalho, né? A gente vai ter que trabalhar duro, vai ter que fazer as coisas e vai ter que, por muitas vezes, perseverar. Não vai dar certo uma vez, não vai dar certo outra vez. Então, a gente precisa repetir, melhorar a prática a repetição do que a gente vai sugerir, de qualquer outra coisa, acredito que você, né, escolha por fazer. O aperfeiçoamento disso é que vai trazer bons resultados e vai fazer com que a gente viva bem de dança, não é? Próxima combinação nossa e última, certo? Você vai pegar aí papel e caneta para você anotar. Ah, mas eu posso escrever no celular? Olha, eu vou te falar que até pode, mas o ideal é que não. O ideal é que anote, porque quando você anota, você acaba tendo uma série aí de sinapses mentais que fazem com que você guarde melhor esse conhecimento que você está adquirindo, né? Isso que você está processando. Então, olha aqui, ó, por mais que a gente tenha um monte de tecnologia, olha aqui, ó, a gente tem aí os papéis da gente e tudo. Deixa eu só dar uma mutadinha na Marina aqui. Depois aproveita e já tira uma fotinho lá estudando, mostrando papelzinho. Ó, o pessoal gosta de ver que a gente está correndo atrás, que a gente está estudando para aprender mais, para melhorar sempre, né? Com certeza, né, pessoal? Quando a gente se mostra estudando, a gente fica incentivando os nossos alunos a fazerem aula, a estudarem. Quando você se mostra nessa situação, isso fortalece o teu discurso, né? Isso mostra que é real. Tem uma frase que eu gosto de falar que a palavra pode até convencer, mas o exemplo arrasta, não é? Eu bem me lembro, né, quando eu inaugurei há 8 tempos lá em Curitiba, enquanto eu estava naquele processo inicial, a gente está aí indo para 18 anos de escola, a gente fazia uns bailes numa sociedade próxima à escola, os bailes maiores, né? Então a gente não tinha frete, a gente não alugava frete para levar caixa de som, não, a gente levava no braço mesmo, né? Pouco dinheiro, muita disposição, mais novo, então lá íamos nós. No final do baile eu tinha que fechar caixa, eu tinha que fechar tudo, e a gente precisava carregar as caixas para a academia. Né? E eu falava para a galera assim, galera, vamos carregando logo, assim, já vamos levando e tal. Quando eu olhava para trás, já tinha fechado a conta com o bar, já tinha fechado a conta com o gerente do clube e as caixas lá. Primeira coisa que eu fazia era meter a mão numa caixa e começar a carregar. Bastava eu botar a mão numa caixa de som, né, para ir carregando. Quando eu olhava para trás, já estava todo mundo vindo, porque é isso, né? O exemplo arrasta. Certo, pessoal? Então, as nossas combinações são essas. Não existe mágica no processo, a gente não vai dar uma fórmula mágica aqui, mas vamos sugerir coisas que são interessantes e dão resultado. O resultado vem por conta do trabalho, você vai precisar fazer isso, colocar em prática. Claro que ter ideias é importante, mas o que faz a diferença é o trabalho, colocar em prática. E por muitas vezes colocar em prática por mais de uma vez, ajustando o que tem que ser, né, melhorado, né, Carol? E por último, pega um papel e uma caneta aí para você anotar. Se não for possível, vai no celular mesmo, mas o ideal é que você, né, faça isso à mão, tá bom? Vamos começar então com o conteúdo de fato. A tríade fundamental, né? Por que esse nome é bonito, Joia? Porque tem ali, ó, 3 letrinhas, vocês devem estar vendo, né? P, V e R. Bota aí no chat o que vocês acham que pode ser P, V e R dessa tríade aí. O que será que deve ser essas letras aí? De propósito que eu botei isso assim, né? Podia ter escrito ali a palavra, né? Assim, assim, joia? Aquilo ali, pessoal, é o preço, joia? É o volume e é a recorrência, tá? Então, deixa eu explicar um pouco porque a gente vai falar sobre isso. Quando eu vou agora, né, a gente vai falar de viver melhor de dança, então a gente vai ter que entender que a gente vai ter que ofertar alguma coisa, a gente vai ter que ter um serviço que a gente preste. Lembramos, é um negócio, né? Amamos, é uma arte, mas acima de tudo é um negócio. Isso, e a gente vai fazer isso de uma maneira que a gente consiga viver bem de dança, então a gente precisa ter aí algum resultado em relação a isso. Eu preciso entender que relação eu vou lidar com o preço que o meu serviço vai ter, que volume que ele vai ter e que recorrência eu posso gerar. Como assim, Cristóvão? É bem comum que produtos que têm serviços, né, que tenham preços mais baixos, a gente tenha mais volume e que a gente gere mais recorrência, porque
a objeção do preço, que é uma das principais, né, pessoal? E aí, uma coisa que não tem muito a ver com esse tema de agora, as 3 principais objeções que a gente encara para ter os nossos serviços aí comprados são preço, tempo e serventia. Preço é uma das muito importantes. E agora, nesse momento em que as pessoas estão numa escassez muito grande, elas escolhem bem aonde colocam o dinheiro. Isso é uma coisa interessante. Não é que as pessoas não estão comprando, as pessoas estão comprando, mas elas estão comprando de uma maneira mais qualificada, elas estão escolhendo melhor. Avaliando melhor na hora de tomar a decisão, né? Então, que a gente seja muito bom no que vai ofertar, tá? Então, o que eu quero que você faça agora? Que você pense assim, o serviço que eu presto hoje, né? Como é que está essa relação dele? Ele tem um preço alto, então eu sei que eu vou ter um volume mais baixo de venda, né? Será que está fácil de eu entregar a recorrência, né, dele? Assim, por exemplo, a pessoa compra com você 1 mês ou 2 meses, né, de aula, ou então um pacote de aula. Disso, né? Isso, tá? Então, assim, primeiro esse conceito, tá? Porque você precisa, que é o que eu vou falar aqui logo em seguida, é que você precisa escolher uma fórmula. Tá? Você precisa escolher uma fórmula, tipo assim, vou fazer um negócio de um preço baixo para que bastante gente venha e eu consiga repetir esse processo depois. Não, eu vou construir um negócio de preço mais alto porque o serviço vai ser muito top, sabe? Eu vou fazer uma coisa assim VIP mesmo. Aí eu sei que o volume não vai ser tão grande, porém não, eu vou ter que me esmerar bastante para eu gerar recorrência nisso, para a pessoa comprar novamente de mim. E tá? ok os 2 caminhos. O que precisa? Estar claro para você qual é o caminho, qual que é a sua fórmula. Exatamente. Para você ter ideia, né? A gente agora passou por um processo, né, de fechamento de um ciclo e a gente teve um produto um serviço, né, que a gente prestou e ele teve 3 estágios. No primeiro estágio, a gente teve aí ele de um preço bem baixo, joia? E a gente teve um volume bem grande. A gente teve cerca de 150 compras disso. Certo? Depois a gente passou por um processo que isso caiu mais ou menos pela metade, né? Mas ele tinha um valor um pouquinho mais alto. E por último, do número de pessoas lá iniciais, a gente ficou com cerca de 35%, né? E daquele montante lá de quase 150, tipo 35% disso. E o preço um pouco mais alto. O que a gente lucrou nessa última oferta que a gente fez, né, dessa que a gente tinha o produto com preço um pouco mais alto, foi o triplo do primeiro, certo? Foi muito importante ter ali o primeiro, porque dali a gente teve essa, que a gente chama de uma esteira de produtos, né? Que a gente ofertou algo mais fácil para a pessoa entrar, depois ela foi conhecendo a gente, vendo a qualidade do nosso trabalho e a gente foi progredindo relacionamento, né? No relacionamento, então isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? E conseguimos uma recorrência que, claro, vai ser menor do que aquele dos 100%, é muito difícil, né? Você ter isso, 100%, mas veja como é que é a questão que eu estou querendo falar, da lucratividade mesmo do negócio, né? A gente teve bem mais resultado financeiro quando a gente vendeu menos. Por quê? Porque a combinaçãozinha da fórmula ela estava mais vantajosa para isso. Ela tinha esse intuito também. O primeiro era para mostrar para mais gente. Então, você está pensando nisso, né, quando você está ofertando os seus serviços de dança? Né? Se você está ofertando uma coisa de entrada mais baratinha para cativar gente e tal. Porque muita gente fala assim, mas eu não vou fazer meu trabalho tão barato assim, porque não vale. Estou desvalorizando o meu trabalho. Uma porção de gente fala conosco, mas você dá muita coisa de graça, Cristóvão. Eu falei assim, não dou nada de graça. Até me lembro do Grangeiro falando bastante, né? Ele começou, não dou nada de graça. Essa é uma parte que eu preciso, né, dar para as pessoas, para elas entenderem a qualidade que eu tenho, conhecerem e tal. Não é aquela amostra grátis que a gente sempre come do sorvete, não tem? Você chega na sorveteria, a menina já te dá uma pazinha assim, ó. Quer provar o quê? Sabia? Não precisa pedir 5. Às vezes a gente dá uma... Eu sou aquele cliente aquele aluno que faz uma porção de aula experimental, sabe? Mas só na sorveteria, eu vou lá e pego, eu quero desse. Mas eu compro. Porque aí vem a coisa do gatilho mental da reciprocidade. Claro, pô, já provei 5 colherinhas, vou comprar um sorvetão. Todo mundo já escutou sobre isso, né? Essa coisa, né, tá muito, muito comum aí na internet. Então, assim, pô, depois que eu provei 5 sorvetes, não é possível que eu tenha a cara de pau de sair de lá sem comprar um sorvete. Eu ainda compra um grande e tal. Tá? Então, assim, nada é de graça, pessoal. Então, pense nisso, né? Será que não vale a pena você rever e ter uma formulazinha, né, de
preço e volume, né? Preço mais baixo para ter mais volume, para você ter mais recorrência, e no futuro você ir aumentando isso. Isso existe no seu processo profissional? Exato. Porque isso faz muita diferença em você conseguir viver bem de dança, porque você vende mais vezes para a mesma pessoa, ou então você vende mais caro para menos gente, ou então você chega naquela hora que você tem que ofertar baratinho para ter mais volume, tá? Então, esse primeiro momento é para a gente pensar sobre esse aspecto, sobre essa tríade fundamental, ok? Seguindo, Carol. Dando sequência, então. Então, lembra que tinha um Vzinho lá na fórmula de antes, que é o volume, né? Esse volume é volume de gente. E quem que é essa gente? Então, a gente vai falar das nossas estratégias comerciais em cima dos nossos clientes, né? Dos nossos alunos. E o que a gente gosta de pensar? Quando a gente fala em estratégias comerciais, a gente tem no nosso público clientes novos e renovações. Acredito que esses clientes novos são sempre muito presentes para a gente, né? Vamos trazer alunos, vamos trazer alunos. Porém, quando a gente fala no crescimento do nosso negócio, seja ele uma escola de dança, seja da minha carreira como professor de dança, independente da área de dança que seja, eu preciso... Vai ser muito mais interessante, não que eu precise, eu poderia trazer, eu quero 50 alunos, trazer 50 alunos novos todos os meses. Mas eu posso contar que eu vou renovar, que eu vou manter os alunos que tenho e vou crescendo, acrescentando alunos nesse volume que já existe. Então, o que a gente gosta, como a gente gosta de trabalhar, o que a gente sugere? Que tenhamos estratégias, tanto de renovação, que é o quê? Manutenção dos alunos que eu já tenho, quanto para trazer alunos novos. Isso vai impactar no meu crescimento, no crescimento do meu volume de clientes. Então, é em cima disso que a gente gosta de pensar. A gente trabalha também com resgates, que seria uma terceira categoria. A gente não vai entrar muito no mérito aqui, mas seria uma transição, assim, né, dos alunos novos para a questão de renovação, porque são alunos que já tiveram um relacionamento com a gente. Então, seria uma terceira estratégia. Mas, se inicialmente você pensar que vai trabalhar para manter quem você tem, né, retenção dos seus alunos e trazer alunos novos, isso vai resultar no seu crescimento. E vai ter que estar de acordo com o que o Cristóvão falou antes ali, né? Adequado à oferta, à sua tríade. Você vai pensar nisso. Tá? Tem uma coisa ali que eu até botei para pontuar, que eu acabei comentando e não falando muito sobre aquele ponto, né? Que era assim, as aparências não podem enganar. Se eu vou fazer uma coisa um pouco mais em conta, toda a minha comunicação, tudo que está envolvido com isso, a entrega que eu vou fazer, entrega é assim, é o serviço mesmo que eu vou prestar, tem que ter essa cara mesmo de uma coisa mais rasa. Não é que seja ruim, é só o início do processo. Né? Então, assim, todo início, às vezes, inclusive, ele é muito valioso, mas ele não é uma coisa ainda com muita profundidade. Em compensação, aquilo que eu vou botar um pouco mais caro, tem que ter uma roupagem, né, muito mais... Que traga mais valor, na verdade. Mais né? interessante, a embalagem disso e o produto de fato, né, assim, o serviço de fato, o que você vai propor vai ter que ser uma coisa mais adequada aquilo que a gente está propondo, tá? Então, seguindo, né? A gente precisa fazer a adequação da oferta para cada qual, né? Então, assim, entendendo que eu tenho ou pessoas novas ou renovação, a gente vai ter que adequar essa oferta, né, Carol? Exatamente. A gente vai ter que desenvolver, entender o que eu quero de relacionamento com esse meu público, com esses meus clientes, e o que eu quero de crescimento com esses meus clientes. Então, se estou hoje com 50 alunos, quero chegar a 55 alunos, ok, eu posso trazer 5 alunos novos, mas isso vai depender de eu manter os 50 alunos que eu tenho. E aí, vou ter que adequar a oferta àquele pensamento anterior. É volume que eu quero trazer, número de pessoas? Não, é um produto de maior valor, vamos dizer assim, vou trazer menos pessoas. Então, essa estratégia vai ter que estar de acordo com o primeiro pensamento que a gente comentou. Agora, a gente gosta de falar muito sobre a questão das companhias telefônicas, né? Quem nunca ficou assim indignado com uma promoção para clientes novos que a nossa companhia faz, né? A sensação que você tem eu já fiz isso,
né? Não sei se algum de vocês já fez. Eu chego lá na compra e falo, eu já sou cliente de vocês, eu estou vendo que vocês estão com uma situação para clientes novos excelente, seja em minutos, seja em troca de aparelho, seja o que lá que fosse, é uma coisa super, né, vantajosa. E aí você chega e fala, não, desculpe, isso é só para clientes novos, para quem é nosso cliente, a gente não tem nada nem parecido, né? Dá uma raivinha. Não dá uma raiva, né? Eu fico pensando, poxa vida, eu que já tô aqui com eles, né? Eles não fazem nem uma forcinha para me agradar, e eu vejo que a gente às vezes fica muito focado, né, Carol, no cliente novo e esquece que a renovação, essa pessoa que está conosco, ela precisa de atenção, né? Porque afinal de contas, a gente aqui no Brasil, até porque a gente viu isso um pouco diferente na Europa, né? A sensação que a gente tem é que a cada mês a gente tem que reconquistar esse nosso aluno, né? Esse aluno tem que ser reconquistado. Então, o encantamento dele tem que ser trabalhado o tempo todo, né? Você precisa fazer ações para que ele continue interessado no processo de dançar. Por que eu estou falando diferente da Europa que a gente viu? Inclusive, a gente hoje em dia tem prestação de consultorias para pessoas na Suíça, na Alemanha, na França, e me parece que o europeu, temos até alguns europeus aqui junto conosco no Zoom, né? Para quem está aí no Instagram, sabe que a gente está com isso acontecendo no Zoom também. Aqui tem um chat, a gente vai respondendo. No final aqui da live vai ter um momento só para a gente conversar com a galera e tirar dúvida, né? Para que isso aconteça, basta que você entre lá na minha bio, entra no grupo da gente do WhatsApp. Está lá com mais 170 pessoas no grupo do WhatsApp, tá bem interessante, tá? Tem esses benefícios. No final aqui da aula vai ter um PDF com isso que a gente está falando, um resumo, vai ter ali a gravação da live, também vai ficar disponível para o pessoal do grupo, vale super a pena quem aí está, né, ainda não está no grupo conosco. Voltando, né? O que a gente teve de relato desse pessoal da Europa é que lá parece que o aluno se programa para fazer o semestre. Então, se você não pisar muito na bola, né, se você for minimamente ali responsável, você vai conseguir que ele fique com você durante o semestre todo. E aí, no final do semestre, ele vai ver se continua naquela atividade ou não. Aqui no Brasil, não. A sensação que eu tenho, não sei se está diferente com vocês aí, né? Pode botar no chat aí. Para mim, eu tenho que matar um leão a cada mês. Bota aí, leão a cada mês no chat aí, se você tem essa perspectiva também, né? Essa sensação. Porque, puxa vida, você a cada mês tem que reconquistar esse aluno. E é muito bom isso, porque também faz com que o teu serviço fique melhor prestado. E não só com esse olhar para o cliente novo, né? Para o aluno novo que você está buscando, né? Então, assim, também o que a gente cada vez percebe mais que grande parte da nossa relação com o nosso cliente não é exatamente a aula de dança, mas sim a questão social, o relacionamento que a gente desenvolve com ele. E para isso a gente precisa de tempo, né? Quanto mais tempo temos os alunos conosco, melhor fica o desenvolvimento dessa relação, dessa parte mais social. Então é importante que ele entre e se mantenha com a gente. Então essa reconquista a cada mês para que aumente, né, perdure o tempo dele conosco, vai ser super importante para essa parte mais pessoal, mais social, mais de relação com o cliente, a parte só da aula de dança, né? Show de bola. Estamos seguindo? Então a gente entendeu agora que a gente tem estratégias comerciais diferentes. A gente está abordando aqui só 2 tipos de público, né? Clientes novos, né? Alunos novos e alunos que estariam renovando conosco. Então vamos seguir agora para o caminho das pedras, que é onde normalmente a galera gosta que a gente chegue, né? Mas é bom que a gente conceitue um pouco. Afinal de contas, essa preparação, né? Os porquês são muito importantes. Alunos novos, pessoal. Isso pode ser dividido em mais etapas, tá? Mas trouxe aqui somente essas 3, né, para a gente pensar. Atrair, relacionar e converter. Não é que está escrito aí, né, no nosso... Aqui olha aí, não sabia fazer isso ainda, olha aí, ó, pronto, que legal, a Carol mandou ver. Tá escrito aí, ó, aqui embaixo aí, não é o que tá? A gente precisa ter uma estratégia de atração. Você hoje em dia está trabalhando com alguma estratégia de atração? As mídias sociais são as melhores e mais baratas para isso,
né? Mas tem um pessoal que fala de panfletagem digital, não sei se vocês já escutaram falar isso, né? Que é aquela coisa que você fica só fazendo propaganda das suas aulas e que você, né? Sem exatamente estratégia, Isso, você foco, fica falando né? só lá assim, poxa vida, mas eu posto sempre que tem turma aberta X, eu sou um profissional, uma profissional excelente, tal, mas isso não traz resultado. Porque realmente isso parece um panfleto. Sabe quando você anda lá na rua, uma rua aí movimentada da sua cidade? Aqui podia ser qual em Porto Alegre, Carol? Assis Assis Brasil? Brasil. Pronto, é aquela rua que tem sempre uma porção de gente dando panfleto. Que atenção você dá para aqueles panfletos que vêm assim? É muito pouca, né? Então essa propaganda que a gente faz lá nas mídias sociais, assim, sem um pensamento mais estratégico, vira alguma cara de panfletagem digital, né? Algumas pessoas falam que é marketing de esperança. Já ouviu falar em marketing de esperança? Eu não tinha ouvido isso. É que a pessoa fica na esperança que aquilo ali convença a pessoa e tal. Então, tem uma série de maneiras que você pode fazer para que isso seja mais interessante, não é? Algumas pessoas aí do marketing digital falam que assim, você antes de pedir, você precisa dar. Então, assim, você oferecer conteúdo de fato faz muita diferença na hora de você, né, mostrar que você está oferecendo um serviço se a pessoa quer comprar isso de você. O que é conteúdo, né? Então, assim, o que é conteúdo? Tem aquela frasezinha lá, algumas pessoas já estão refutando isso, mas eu acredito que por um primeiro momento fica bom, né? Que conteúdo é rei. Rei não é só por causa da posição, assim, hierárquica do rei, né? Rei da siglazinha lá de R, de relacionamento, certo? Então, conteúdo tem que gerar algum tipo de relacionamento. Quantas vezes você já participou de algum tipo de postagem que é mais viral, em que você é sugestionado a marcar alguém e tal? Então, assim, gera relacionamento. Burburinho, né? Assim, o conteúdo pode gerar entretenimento. Os memes são aí as maiores fontes de entretenimento. Quer conteúdo bom para gerar entretenimento é meme, né? Puxa vida, gera engajamento pra caramba. Tu bota lá, né, meme, poxa, as visualizações, curtidas, comentários vão embora se for um meme bom, né? E tal, funciona super bem. E o izinho do rei é informação. Informação é algo que educa, né, as pessoas que estão ali te seguindo, né, algo que seja relevante para o conhecimento dela. Então, pronto, se você trabalha, né, entregando conteúdo, fica mais fácil na hora do teu pedido a pessoa, por reciprocidade, né, conseguir assim te olhar. Vamos olhar esse panfleto aqui. Não quer dizer nem que vai efetuar aí uma conversão, não. Mas Tá? gera no mínimo uma boa vontade, a tal da reciprocidade. Exatamente. Então, assim, uma estratégia de atração é importante quando eu estou falando nessa, né, em atingir, né, o público de pessoas novas, para ela prestar atenção em mim, né? Tá ali passando uma porção de coisa, né, na mídia social dela. O que vai fazer ela parar para me olhar? Ok? Segunda coisa, a parte do relacionamento. Então você vai aprofundando um pouco mais, não é? O que você vai fazer agora para conseguir conversar mais com essas pessoas, não é? Então, assim, o jeito que você responde as mensagens, o jeito que como você oferece um conteúdo com um pouquinho mais de densidade, né? Vai fazendo a pessoa se aproximar de você e ficar mais confiante mesmo. Você vai ganhando confiança, você vai ficando com mais autoridade perante aquela pessoa. Você vai conseguindo ter mais influência sobre aquela pessoa que estava interessada em dançar. Ela para te ouvir um pouco mais, né? E se ela para me ouvir, você que é um excelente profissional, que tem conteúdo de dança dentro de você, né? É muito mais fácil. Por exemplo, a gente na nossa escola tem uma recepcionista, né? Na verdade, não é nem uma recepcionista, a gente chama ela de consultora de vendas. Né? Mas falei recepcionista que é um nome mais comum dentro do nosso cenário. Então, secretária, alguma coisa assim. Quando, mesmo uma boa, tá? Ou um bom, né, recepcionista, né, independente do gênero, isso não vem ao caso, né? É muito difícil que uma dessas pessoas bata a gente nas explicações quando a gente recebe algum aluno novo na escola. Quando você está ali, né, pela frente ali, né, na recepção e tal, e quando chega alguém e você recebe, como é que você fala de dança? Como é que você apresenta a escola que é o teu negócio, ou então um negócio que você faz parte, né? Poxa vida, isso é outra coisa, né?
por é mais outra propriedade, né? outra propriedade, porque aquilo ali tem uma coisa muito forte Sua, né? dentro de você. Então é mais ou menos isso. Se você tem essa oportunidade de falar um pouco mais nesse momento do relacionamento, a chance de você converter depois esse aluno é muito mais simples. Então você atraiu chamando atenção de alguma maneira. E aí teve a oportunidade para criar esse relacionamento, que seria um segundo momento já com o teu Se cliente. relacionou. E aí, quando você oferta para ele, né, o seu serviço lá, com aquela combinaçãozinha lá da tríade toda certinha, a chance dele te ouvir e considerar aquilo aumenta muito. E aí, se você, na parte da conversão, tem um pouquinho de conhecimento de gatilhos mentais, você vai quebrando a objeção do preço. Por exemplo, preço você quebra com valor. Já essa pessoa fala que se você sente que ela está desconfortável com aquele preço, não pensa no desconto. Pensa em mostrar para ela o valor que aquilo tem, né? Valor para a vida dela, valorizar o ambiente, o teu estudo, né? O que você está oferecendo para ela. Mas isso aí é assunto para um outro momento, não é para agora o aprofundamento disso. Tempo, joia? As pessoas estão se queixando muito do tempo. Então, como é que você quebra a objeção do tempo? Né? Você arruma uma solução para ela. Cria com a pessoa. Você cria com a pessoa. Você resolve para ela o problema do tempo. Que é uma pergunta mágica para se ajudar na quebra da objeção do tempo. Você, ao invés de perguntar para ela assim, né? Mostrar para ela um horário, né? Uma Que você. grade, né? Uma grade, pô, mostrar grade de horário para aluno novo é terrível. Você dá a grade para a pessoa, ela fica olhando aquilo assim, horas e horas e horas, e fala para você assim: tem como você me dar uma dessa aqui que eu volto depois? Que eu vou dar uma analisada? Pronto, ali já foi. Assim, cria para ele a solução. Vira para ele e pergunta assim, ó, qual é o melhor dia para você começar a dançar agora? Ele vai pensar qual é o horário que é melhor para ele. Isso e tal. E aí vai caber a você, né? Isso também não é um assunto de agora. Ter ali alternativas para receber essas pessoas, né, que vão te dizer tempos e horários, né, muito variados. Joia? E a última é serventia, né? Então, preço é com valor, sabe? Mostra o valor das coisas. Tempo, você soluciona para ele. E serventia é garantia. Se a pessoa tem receio que aquilo vai servir para ela, você fala assim, ok, eu te dou a garantia assim, faz 1 mês de aula, por exemplo. Se você não gostar, eu te devolvo o dinheiro, não precisa pagar não. Pô, como é que ela não vai fazer o experimentar? Só que aí você tem que confiar no seu taco, né? Você tem 1 mês para que ela não desista. 1 mês para aquele negócio funcionar. Só que, poxa vida, a gente sabe como é que são a qualidade dos professores, né? A grande maioria são pessoas que estudam, que são preparadas para aquilo que estão fazendo, né? Muitas vezes só não tem uma orientação mais comercial, estratégica. Exato. Gente, isso eu falei com o pessoal do nosso programa, né, 8 Tempos, né, Parceiros 8 Tempos, nesse final de semana. A grande maioria de nós está mais do que bem preparado para atender tecnicamente os nossos alunos. A gente está com uma mochila cheia de coisas técnicas. A grande maioria de nós. São poucos os professores que... Olha que a gente lida com professores, ok? Porque a gente lida muitas vezes com pessoas que têm níveis técnicos rasinhos ainda também. É lógico que não é para o cara se bastar, né? Tem que continuar estudando, não é isso que eu estou dizendo, longe disso. Mas né, quem conhece a gente, né, sabe o que a gente pensa disso. Mas o que a gente está falando é que normalmente você está preparado para aquilo. E é bem comum na nossa área, né? A gente falar que assim, trilhou um caminho pensando muito nessa parte técnica, em nos desenvolvermos nessa parte técnica. Porém, quando a gente fala numa parte mais estratégica, mais comercial, acaba que fica um pouquinho em segundo plano isso, né? Na nossa formação. Então, seguindo aqui, pessoal, agora que a gente entendeu que para alunos novos a gente tem que atrair, relacionar e converter, o que a gente precisa fazer para os nossos alunos atuais, né? Que é a renovação. A gente não falou que ia tratar com 2 públicos, os novos a gente já falou. E agora com os atuais, a gente precisa encantá-los. Adoro essa palavra. Foi com Cleidson Diniz que eu aprendi esse termo que eu vou falar para vocês agora. A gente não tinha esse termo na 8 Tempos. Aliás, Cleidson é um dos grandes nomes também
da internet relacionada à dança, né? Eu sou muito favorável a gente reconhecer aqueles que, né, são precursores, né? Que são aí desbravadores. Então, o Grangeiro, que estava aí conosco, não sei se está até agora, Cleidson Diniz, né? Da dança de salão, estou falando. Tem alguns de outras áreas, mas é que eu tenho um pouco menos de contato, né? Mas esses dois aí eu sei que são bastante precursores no processo, né? O Cleidson chama de protocolo de encantamento. Uma série de boas práticas que ele tem para encantar os nossos alunos, que são os nossos alunos. Lembra, né? a gente tem que dar atenção para os que já estão conosco. Né? Então, isso facilita muito as renovações. Então, aquilo lá que eu falei antes, né? Com esse aluno da renovação, você já tem como oferecer um outro serviço que tem um preço um pouco maior. Tudo bem que o volume que você vai converter seja tão grande, mas lembra do que eu falei comigo com a Carol, que com 35% do montante de pessoas que a gente teve na nossa iniciativa no início, a gente faturou o triplo. O triplo, o resultado financeiro foi o triplo. Por quê? Por conta dessa estratégiazinha bem articulada e bem montada. E a Carol comentou, né? Que a gente está muito acostumado a treinar tecnicamente para dar aula, para dançar e tal. Mas pensar, né, na nossa arte, no nosso serviço, com esse viés, nem tanto. Certo? E muitas vezes até tem um lado meio assim, eu vou estar sendo vendedor e tal. A gente não está mais nada do que vendendo o que é a nossa verdade, o que é pra gente, o que tem muito valor. A gente está passando adiante algo que pra gente tem muito valor, muito significado. Então também é uma questão que vira e mexe aparece assim, eu me sinto muito vendedor quando eu estou pensando na minha aula de dança, no meu negócio, como uma venda, assim, propriamente dito. Mas não é isso, né? Não é nenhuma inverdade. Na verdade, estamos passando adiante aquilo que justamente acreditamos, né? Então, essa coisa do propósito tem que estar muito forte, né? Eu poderia até ter começado aqui falando um pouco dos nossos propósitos, né? Mas vamos mais direto ao ponto para que vocês aí também tivessem o máximo de conteúdo que a gente pudesse passar, né? Sim, isso é uma coisa importante em que a gente não vai abordar aqui, mas talvez crenças limitantes que alguns de nós temos nos bloqueiam para certas coisas, né? Eu penso que eu faço tão bem para as pessoas e o serviço que eu presto, né, o trabalho que eu trago faz tão bem para as pessoas. Olha os depoimentos que a gente tem das pessoas, né? Quem aqui nunca teve um depoimento assim emocionante de um aluno seu? Pode botar aí no chat assim, eu tive. Tanto o pessoal aqui do Zoom quanto o pessoal do Instagram lá. Bota lá. Eu já tive um depoimento emocionante. Eu já tive, sabe? Isso aquece o coração da gente por um mês, né? Isso. Só que aquilo ali era um aluno que te pagava uma mensalidade, né? E é importante que isso aconteça. Não, a gente não faz pelo dinheiro. Aliás, se faz pelo dinheiro, o dinheiro foge da gente, né? Pode reparar, quando está muito atrás do dinheiro, o dinheiro vai embora. Agora, faz as coisas com propósito e tal. Então, como eu estava dizendo, eu vejo com tanta importância o meu trabalho para a vida das pessoas que o Bruno Abad que fala isso, né? Que seria até um egoísmo nosso não oferecer isso para as pessoas. Agora, de maneira idônea. Né? É tudo verdade, né? Tudo verdade, tudo. Imagina, a gente tem aí só de 8 tempos, 18 anos de mercado, né? A gente vai fazer 18 anos. De dança eu tenho 27 anos. Poxa, seria. É que eu comecei cedinho, comecei com 10 anos. Seria muita habilidade em enganar durante tanto tempo assim, né? Então a gente faz com maneira muito real. Só que precisamos fazer com que isso nos traga os resultados que a gente merece. Para viver bem. Para viver bem de dança. Para viver bem de dança, esse é o foco, tá? Então, pessoal, em relação aos clientes que a gente tem, é encantá-los. Que práticas você tem hoje em dia? Hoje é o dia de fazer pensar, né? Assim, então, para clientes novos, você tem uma estratégia de atração? Você tem aí uma estratégia de relacionamento? Você tem aí, tá preparado para na hora de você, né, pedir para ele, né? Você já deu. Na hora que você vai pedir para ele para quebrar um pouquinho as objeções que vão aparecer, pensa aí. Em relação aos seus alunos, você está encantando eles? Você tem um protocolo para encantá-los? Que ações você faz para encantá-los, né? Então, assim, relacionamento, atenção, diferenciação, né? Assim, cuidado,
joia? Preocupação, com ações, ok? Não só uma coisa Exato. na cabeça. Também, às vezes a gente fica meio baseado na sensação. Estou sentindo que os alunos estão comigo, estou sentindo que eles estão satisfeitos, né? A gente transformar isso de uma maneira que seja uma estratégia, que consigamos medir isso de fato também vai ser muito importante. Tá? Então, estamos agora seguindo já pelo caminho das pedras, né? Então, vamos seguir aqui para a gente conseguir ter tempo de fazer tudo, joia? E aí, agora, pessoal, que eu já sei que, né, eu tenho lá que criar uma relação de preço, volume e recorrência. Eu sei que dois públicos muito importantes são alunos novos que eu vou conquistar e a manutenção dos alunos que eu tenho, né? A gente entendendo que a gente tem que ter ações diferentes para conquistar alunos novos, que é atraí-los, relacionar e converter, e com os que a gente já tem, que a gente tem que encantar, agora a gente precisa criar um mixzinho de produtos, né, Carol? Exatamente. Então, a gente não pode botar todas as fichas no mesmo porquinho, adoro dizer isso. Carol, agora... Por quê? Porque não vai ser difícil, pessoal, que a gente tenha muito. Não é que é difícil, né? Assim, talvez não tão provável. Já, porque é possível sim. Que você foque. Mas também... Ah, você tem que ir mais para cá. Ó. É porque é o contrário para a gente. Gente, lives compartilhadas assim são ótimos para o relacionamento, porque a gente fica juntinho, abraçadinho assim ó, o tempo todo. Só posso apertar, que aí ela chia. Não, na verdade até dá. O que eu acredito é que é inseguro, né, para ter longevidade, para você ter longevidade, que você aposte todas as fichas num só lugar, num só produto. Dá, só que vai ser mais inseguro, né? Então é muito legal se você consegue sim ter uma série de serviços, né? A gente às vezes fala serviço, produto e tal, né? Pode tratar aí da mesma forma, né? Que no fundo é o quê? Podem ser para públicos diferentes. Você pode o mesmo serviço para públicos diferentes. Público infantil, público da melhor idade, casais, né? Divididos por gênero, ou homens, ou mulheres. Já pode ser por modalidade. Então pode ser aí os gêneros diferentes, né? É uma coisa para a galera que curte samba, é uma coisa para a galera que curte tango, é uma coisa para a galera que, né? Isso. Então assim pode ser por horário. Você vai ter ações que você faz pela manhã, de tarde, de noite. Aliás, anote isso aí, hein? Quem está com papelzinho, hein? Tá com papelzinho. Quem tem escola, isso, ou então mesmo quem né, é só um profissional ainda né, liberal. Quem descobrir o jeito de melhorar a taxa de ocupação das escolas, então a taxa de ocupação do seu tempo, professor de dança, fica rico. Porque normalmente a gente tem uma tendência muito grande a trabalhar mais forte só em um período, que é o período tarde e noite. Principalmente ali, assim. Quando a gente fala em adultos, né? Acredito que tem uma grande maioria. Tem uma galera, pelo que a gente viu, né, que mexe com balé, com dança contemporânea. Esses gêneros são um pouco mais felizes nessa questão de taxa de ocupação. Que a gente consegue trabalhar com faixas etárias diferentes. E isso traz gente para os nossos negócios, né? Ou para o serviço que prestamos em momentos diferentes. Mas quando falamos de adultos, temos uma grande maioria de pessoas interessadas em ocupar com dança o turno da noite. Isso deixa o nosso tempo ou o nosso negócio muito ocioso pelas manhãs e tardes. Né? Então é pegar essa mesma formuleta que a gente falou, né, de entender lá a relação da tríade lá do preço, do volume e da recorrência, né, para pessoas novas e para a manutenção dos que a gente tem, ter as estratégias certinhas e variar agora, né, a quantidade de serviços que eu vou prestar. Gente, juro a vocês, assim, é muito difícil dar errado. Você vai conseguir, né, ter um resultado. Já você vai conseguir gerar mais resultado, você vai ter mais alunos, quando você tem mais alunos, você tem mais engajamento nas mídias sociais e isso faz com que você tenha muito mais propagadores do seu trabalho e assim aumentando as chances de trazer mais gente. Mais gente, isso é mais receita e você aí está vivendo melhor de dança, entendeu? Então, é isso que, por muitas vezes, quando a gente conta, e eu, sinceramente, isso não foi a gente que inventou, né? E não é uma coisa difícil, só que a gente talvez não esteja acostumado a olhar assim. E outra, você não constrói
uma porção de coisas dessas juntas ao mesmo tempo. Você vai construir uma coisinha por vez. Então, é uma coisa para um determinado público, sei lá, infantil. Aí você vai passar algum tempo fazendo aquilo e construiu. Ah, ok, então isso aqui agora está funcionando. Ah, então agora eu vou para tal lugar. Então, assim. Ah, mas espera aí, eu não deveria ser especialista em algumas coisas? Você pode ser especialista. Não tem problema nenhum, né? Você talvez aí não vai poder trabalhar em cima de gêneros distintos. Assim, então, se você é especialista em samba de gafieira, você vai ficar nisso. Mas quantas opções de atuação com samba de gafieira existem que a gente às vezes não está levando em consideração? Assim, pode pensar, com certeza vem à nossa cabeça uma atuação mais para grupos, atuações mais particulares, eu posso fazer shows, enfim. Isso já aquilo que vem naturalmente na cabeça da gente, sem parar para analisar um pouco mais, né? Então, grupos que envolvam só a prática do samba no pé, grupos que envolvam... aí se eu sou do samba, né? Eu posso ter abordagens diferentes, assim... samba funkeado, samba tradicional, né? Eu posso ter horários diferentes em que eu oferto isso. Só que lembra, não basta ficar fazendo panfletagem digital e ficar abrindo turma e chamando gente para isso, não. Não, aquela estratégiazinha antes do que a gente falou. Lembra, a gente combinou lá no início que ok, o resultado vem, mas vem como consequência do trabalho, né? E digo para vocês que isso a gente tem aqui, né, o resultado acontecendo conosco, tá? No início dessa pandemia, a gente teve toda essa situação de não conseguir dar mais aulas presenciais, então, até aí, através, né, do Marcelo Grangeiro, a gente a gente conheceu uma estratégia de captação de alunos que ele chama NG, né, que é da nova geração, e a gente, dentro de 8 tempos, fez um grupo para aplicar essa estratégia, e a primeira rodada que a gente fez dessa aplicação deu pouquíssimo resultado, e aí a gente pegou e falou assim, poxa vida, precisamos melhorar isso, né? E a gente fez de novo, e aí em 15 dias a gente conseguiu 117 alunos. 117 alunos novos, tá? Com um grupo de pessoas no momento da pandemia. Poxa, 117 alunos é uma escola inteira. Quanta gente não está com uma escola hoje em dia, ou não estava, né, com uma escola com 117 alunos? E se a gente conseguiu em 15 dias. Ah, Cristóvão, mas foram vários professores. Sim, uma escola não tem vários professores? Se aqueles professores todos estivessem todos numa escola, a gente tinha montado uma escola ali. E virtualmente é como se poderia ser, né? Não é? Então é isso. E isso tem até a ver com o próximo tema, né, Carol? Isso que eu falei agora da gente ter que ter essa visão de... Ué, não tá aparecendo a camerinha da gente? Peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso aqui que eu tenho que fazer, ó. Deixa eu jogar para trás. Vocês pararam de nos ver, não foi? Falem aí, por favor. E agora voltamos! Ou não? Sim, não voltaram. Não voltamos ainda? Peraí. Não. Calma aí que a gente vai voltar. Estamos calmos. Se Deus quiser, a gente volta. Aê, voltamos! Cristóvão querendo me sabotar, gente. Falei, aí a Carol vai falar e pá, tira a câmera. Não, você só... Sabotagem do casal. Isso é aquela história do cara que tem que cruzar e correr lá na área, fazer o gol, né? Então, não sei o que. Não, porque assim, então tá, a gente fez tudo isso, né? Definiu ali qual vai ser a estratégia de preço, valor e retenção dos alunos, e aí quem serão as ações, as estratégias para os clientes novos e para os alunos que vamos manter, enfim. Aí a gente faz isso uma vez e tá tudo lindo, maravilhoso, parou. Não, infelizmente não, né? Vai ser muito importante a gente pensar na continuidade desse processo, né? E para isso a gente vai sugerir uma ferramenta de gestão. Quando a gente fala de outras áreas, administração, engenharia, eu sou formada eu tive uma vida dupla até quase uns 10 anos atrás, em que eu trabalhava com engenharia, fiz um MBA de marketing, enfim. Quando a gente fala dessas áreas, as ferramentas de gestão são bem presentes, assim. Mas a gente comentou já que quando falamos de arte, às vezes não fica tão presente para a gente, né? E a ferramenta é o PDCA. Nada mais é do que a gente planeja o que vai fazer. Citamos ali itens que podemos pensar na hora de planejar. Ok, vamos colocar em ação aquilo, né? Ok, lancei de fato a turma e tal. Ao final disso, a gente precisa parar para pensar que temos que checar, ou seja, avaliar os resultados do que fizemos. E aí parar para agir, ações corretivas em cima daquilo que fizemos, tá? Porque assim,
conseguiremos pensar numa melhoria contínua do processo da gente, a gente avançando constantemente, né? E quando pensamos nisso também, bate um pouco no que comentei antes, de tentar evitar um pouco essa questão de, eu imagino que, sinto que estou com menos alunos, com mais alunos. É importante que a gente transforme esse nosso planejar, essa questão da conversão em números, em algo que de fato a gente possa quantificar. Porque daí na hora lá do finalzinho de verificar se tivemos resultados ou não, a gente consegue bater o olho e pensar, queria crescer 10 alunos, cresci 7, por 3 eu não bati, ou tive 70%, né, consegui 70% do meu objetivo. Então, o quê? Pensar num ciclo, né, no meu processo como um ciclo, que eu vou planejar, agir, checar ao final, e aí sim pensar nas ações para começar tudo de novo. E tentar fazer isso de uma maneira que eu consiga quantificar, que eu consiga, de fato, medir os dados desse processo todo. Joia? Então aí, aonde que a gente vai conseguir esses 3 alunos que a gente, né, no hipotético da Carol lá, que a gente não conseguiu? Aonde foi que a gente vai buscar isso, sabe? E assim a gente vai. Então, pessoal, chegando aqui, né, na parte final da nossa aula, já está chegando no nosso tempo aí, vamos fazer um breve resumo, tá? Então, peraí que a Carol tá... Eu vou... Tu tá precisando aqui do mouse? Não, eu ia botar aqui, não tem problema. Onde que você quer aqui? Não, eu só dizer sorry. Ali? Eu ia falar que meu som tava baixo. Tá. Essa tá minhoquinha aqui. Então a Carol tem que chegar mais pertinho aqui. Mas agora é tu que vai falar, não tem problema. Então, em resumo, pessoal, cuida da tríade fundamental lá, né? Faz uma análise de como é que tá, né? O que você está ofertando em relação tua aula, né? Assim, em relação a preço. Esse preço tem que gerar algum volume. Se o preço é mais baixo, tem que ter bastante volume e você precisa gerar bastante recorrência, senão a coisa não funciona bem. Se o preço é mais alto, você sabe que o volume provavelmente vai ser mais baixo de venda. E a recorrência mais difícil. Então, ele tem que ser um produto classe A, com aquele atendimento assim. Lembra do encantamento lá que a gente falou? Vai ter que estar assim, ó. Tem que ser encantador ao máximo, joia? Que, poxa, é muito bom, né? Sinceramente, né? Não é só por conta do valor do negócio, mas é porque, sei lá, porque a gente precisa prestar o melhor serviço que a gente pode, né? Assim, dar o seu melhor, é o 120%, né? Que a gente fala sempre, tá? Depois eu tenho que entender que estratégia comercial eu vou usar, né? Porque a gente tem ali uma estratégia certa para pessoas novas e para pessoas que vão só renovar conosco. Se tratando só desses 2 públicos, a gente não poderia pensar em outros, mas vamos nesses 2 primeiro, né? Assim, que são os mais comuns assim na nossa lida, né? Eu preciso agir diferente para pessoas novas e agir diferente para a gente conseguir a recorrência, né? As renovações. Depois, o caminho das pedras, né? Assim, para os novos, atrair, relacionar e converter. Para os antigos, né, que são os atuais. Como é que é, mano? Encantar, joia? Precisamos ter um protocolo de encantamento para que as renovações aconteçam. E por último, não botar todas as fichas no mesmo porquinho. Isso, Carol sempre gosta de falar isso, né? Da gente ter um mix de produtos, um mix de serviços, né? Que a gente consiga ofertar isso em muitas direções. E aí entender que as estratégias de cima dessa decisão vão se desdobrar também, né? Isso. A live no Instagram vai terminar. Eu vou continuar aqui com o pessoal no Zoom, né? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui o finalzinho do que vai ser. Para o pessoal que está no nosso grupo de WhatsApp, né? Eles vão ganhar o nosso PDF, joia? Então, quem não está aí, quem está no Instagram, é só entrar lá no grupo do WhatsApp, que está no link da minha bio, da sua também, né? Da Carol também. Então, os dois links das nossas bios, só no grupo entra no grupo do WhatsApp. A gente vai disponibilizar lá o PDF, que é um resuminho, aqui ó, a capa, aqui ó, como se fosse um checklist disso, né? Porque a gente vai praticar, pessoal. A gente também está disponibilizando lá para vocês um plano de ação, para você descrever um pouco dessas coisas que você teve ideia agora aqui na live, e eu quero que você ponha aí. Eu tive uma ideia, se você teve assim, tive ideias, né? Quando esteve escutando conosco. Talvez seja nossa principal função aqui é despertar um pouco das ideias, não é?
porque imagina, é uma coisa sem um contato tão próximo, né? É uma coisa que a gente está aqui meio que unilateral. Claro que no chat tem muita coisa aí aparecendo, né? No Zoom aqui, no chat do Zoom é um absurdo, né? Que o negócio voa, né? Porque aqui a comunicação é um pouco mais rápida e fácil. Então a gente vai ter aí, a gente vai no grupo da gente do WhatsApp ajudar as pessoas a fazerem isso, né? A botar esse plano de ação e conseguir já desse primeiro dia de live aqui, a gente conseguir já sair com um planinho, né, organizado. Assim, esses 2 quadros que estão aparecendo aqui, o da esquerda e da direita, um tá lá, que é bem pequenininho aí para vocês, né? Um tá lá que uma estratégia para alunos novos e uma estratégia para renovações, né? Então, a gente vai ajudar a galera a compor isso e conseguir realizar algo para já começar a trazer algum resultado. E de verdade é isso replicado muitas vezes que vai fazer com que a coisa aconteça, né? Que a coisa o resultado. Tá? Então, pessoal, o que a gente tem para dizer assim? Muito obrigado. A gente agradece demais aí a presença de todo mundo, né, Carol? Exato. A gente fica muito feliz de vocês terem participado, né? A gente está super empenhado, né, e está querendo ajudar muito a nossa comunidade, né? Afinal de contas, a gente precisa aí nesse momento, né, de estar trocando cada vez mais ideia, de boas práticas e fazer com que a gente se desenvolva cada vez mais. É uma ótima oportunidade, né, pessoal? Porque nas épocas de dificuldade é onde normalmente a gente cresce mesmo. Então, quem sabe a nossa ideia agora seja de ir para um outro patamar mesmo, né? Como classe mesmo, que a gente esteja mais preparado, né? Porque ninguém estava preparado para uma pandemia como essa, mas se a gente sabe, né, que nem sempre a gente estava assim com uma visão tão bacana da nossa profissão, então com atitudes tão bacanas da nossa profissão ao ponto de conseguir passar por uma adversidade. Estava Né? um pouco mais acomodado, mas não acomodado do lado ruim, acomodado na situação que a situação estava cômoda, vamos dizer assim. E com o acontecido nos forçou a levantar da cadeira e de novo batalhar em cima daquilo que a gente acredita. Mas o importante é que estamos acreditando, estamos fazendo isso como comunidade, né? Reforçando a nossa comunidade e com certeza os resultados vão ser muito mais fáceis, pensando que a gente vai trabalhar em cima e fazer isso juntos. E imagina, nós tínhamos um projeto de ter uma atuação online para professores, que é um negócio que a gente já faz há muito tempo. O nosso curso de capacitação, já passaram mais de 1.000 pessoas no curso de capacitação, a gente falando, a gente precisa fazer uma coisa online, precisa fazer uma coisa online. Só com a pandemia que veio a coisa online. Então, deu aquele empurrão absurdo, né? Assim que muitas vezes precisa, né? Então, pessoal, também deixando aqui a lembrança que, né, na quarta-feira temos novamente nossa segunda live, né? E aí vai ser o assunto estratégias mão na massa, que é como a gente vai botar isso aqui em prática, né? Assim, como a gente vai potencializar a sua aula para colher mais resultados, né? Como você vai potencializar a sua aula, né? A gente potencializa a nossa, cada um potencializa a sua, né? Para a gente colher um pouco mais de resultado, tá? Fico aqui à disposição rapidinho, nem só tem 2 minutos. Aí agradecer a todo mundo que no Instagram conseguiu participar, joia? Então, um grande beijo a todo mundo aqui do Zoom. Vamos continuar um pouquinho mais com a galera aqui do Zoom. Entra lá no grupo da gente do WhatsApp, do desafio. É um grupo que não fica todo tempo aberto, não é aquele grupo do bom dia, boa tarde, boa noite. É bem focadinho na ação da gente mesmo. Sem contar nisso, né? Essa live vai ficar gravada, mas o link vai ser disponibilizado lá no grupo do WhatsApp, né? Porque com esse sistema aqui que a gente faz, é um pouquinho diferente do que somente salvar lá no IGTV. Tá bom? Então, ó, se você gostou, bate palma aí no chat do Instagram, bate palma aqui no chat do Zoom, joia? Nós adoramos, né? Assim, ficamos felizes que tudo funcionou bem. Exato, não a é? tecnologia também A tecnologia toda ajudou, uma opção de coisa a gente aprendendo ao mesmo tempo. Parabéns, amor! Pô, né? Conseguimos, bate aí, ó. Foi bacana, né? Na quarta-feira a gente está junto e é lógico que a gente fica aí à disposição de vocês, né? Nas mídias sociais, falem conosco, né? Nos canais que vocês já nos conhecem. Tá bom? Então, com a galera aqui do Instagram, eu vou finalizando e continuo com o pessoal no Zoom. Bateu aqui assim, no Zoom, tá bom? Gente, um forte abraço, um beijo, a gente se vê. Tchau, tchau.